O que são deadlocks e como monitorá-los no SQL Server? Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Josué da DBA Pro e hoje vou mostrar como ativar e testar o monitoramento de deadlocks no seu SQL. Então já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e vamos começar respondendo a seguinte pergunta. Afinal de contas, o que é um deadlock? É o seguinte, na vida real nós podemos imaginar um deadlock da seguinte forma. Imagina um exemplo com 4 caminhões. O caminhão A está ocupando a rua José com a rua Carlos. E para ele poder seguir viagem, ele precisa cruzar no cruzamento, ele precisa utilizar o cruzamento da rua José com a rua Passo. Só que esse cruzamento está bloqueado pelo caminhão B, que está parado ali justamente porque ele precisa usar o próximo cruzamento da rua Passo com a rua Maria, que está bloqueado pelo caminhão C, que está esperando o caminhão D, que por sua vez está esperando o caminhão A. Quando o SQL detecta esse tipo de situação no banco, ele cancela um dos processos que estão em espera, ou seja, ele faz um dos caminhões dar ré. O processo cancelado é chamado de vítima do deadlock. E naturalmente, depois que um dos caminhões dá ré, o trânsito fica desobstruído e todos podem seguir a sua viagem, inclusive a própria vítima do deadlock. Só tem um detalhe, o SQL, por conta própria, não ressubmete automaticamente o processo vítima. É preciso que a aplicação ou o usuário faça isso. E é por isso que deadlocks acontecendo no seu banco não são um bom sinal e eles merecem uma investigação apropriada. Uma das formas de você monitorar a ocorrência de deadlocks e obter mais detalhes para que você possa fazer a resolução do problema que está causando o deadlock é ativar as flags 1204 e 1222. Trace flags são opções que você ativa durante a investigação de problema, que é exatamente o que está acontecendo nesse cenário aqui. Nesse link que eu deixei para você, você vai encontrar outras trace flags que podem ser ativadas para outras situações de resolução de problema dentro do SQL. Para você consultar se existe alguma trace flag ativa no seu banco, é só executar esse comandinho aqui, ó, trace status. No caso, nesse momento, nós não temos nenhuma flag ativada. Para ativar as flags de monitoramento de deadlock, é só rodar esses comandinhos dbcc traceOn aqui, beleza? Com as flags ativadas, nós podemos testar se o banco está realmente logando os deadlocks. Para isso, você vai criar essa tabelinha aqui, chamada lock table. E agora nós podemos rodar esse scriptzinho aqui de baixo, que vai simplesmente abrir uma transação e fazer um insert. Então, olha só o que está acontecendo nesse momento. Ó. Existe um processo aberto no SQL com recursos bloqueados temporariamente pela transação que nós abrimos com este begin transaction. Então, no caso aqui, o que está bloqueado seriam os recursos envolvidos com o nosso comando insert. Esses recursos só vão ser liberados quando nós executarmos um comando commit para confirmar a transação ou então um rollback para cancelar a transação. Agora, vamos fazer o seguinte, ó, vamos selecionar esses comandos aqui que estão comentados, copia eles todos aí e nós vamos abrir uma nova seção, uma nova query aqui no SQL. Ou seja, nós vamos abrir um novo processo. Então, cola esses caras aí e aí manda um F5 nessa segunda seção. Agora, olha só o que nós temos. Nós temos aqui o processo 2 com dados bloqueados da mesma forma como o processo 1. E o que está acontecendo aqui? Ó? Nós temos esse insert, que funcionou ok, assim como o processo 1, só que depois nós temos esse delete. Nós estamos tentando limpar os dados da tabela, só que nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque esse delete depende dos dados que estão bloqueados pelo processo 1 que nós abrimos aqui nessa outra janela, tá? Então, apesar do SQL dizer executando aqui na nossa janelinha número 2, o processo 2 não está executando coisa nenhuma. Ele está, na verdade, esperando o processo 1 acabar para que ele possa continuar com o comando delete, tá? Então, agora vamos fazer o seguinte, ó, vem aqui na janelinha do processo 1 e vamos rodar o mesmo comando delete. E aí, o que é que vai acontecer? O processo 1 vai começar a esperar o processo 2, que já estava esperando pelo processo 1. E aí, nesse ponto, o SQL vai perceber que existe um deadlock. E aí, ele vai finalizar um dos dois processos, como aconteceu aqui. Ó. O processo finalizado vai precisar ser reexecutado, porque tudo que ele fez desde o begin transaction foi cancelado pelo banco de dados. Ele teve que dar ré em tudo aquilo que ele estava fazendo. Normalmente, esses erros não vão acontecer aqui na sua máquina, né? Eles vão acontecer lá na máquina do usuário.
Então, o máximo que você vai ter realmente são essas mensagens aqui, e aí você vai ter que ativar trace flags para que quando acontecer um deadlock, você tenha mais detalhes. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Como nós já ativamos as trace flags, então nós podemos rodar esse scriptzinho aqui, ó, que ele cria uma tabela temporária para salvar os logs do SQL dentro dessa tabela. Aí depois a gente copia os dados do log para dentro da nossa tabelinha temporária para ficar mais fácil de filtrar os resultados. E depois a gente faz esse selectzinho aqui, ó, para filtrar todos os eventos, né, os logs que tiverem o texto deadlock encountered. Então seleciona tudo aí, manda um F5. E agora nós temos aqui os detalhes do deadlock que aconteceu antes, né? O deadlock que nós forçamos no nosso banco de dados. Então, olha só, ele dá vários detalhes, incluindo quantos nós estavam envolvidos. Esses nós aqui você pode entender que são os caminhõezinhos, né? Porque nós podemos ter 2 ou mais caminhõezinhos aqui envolvidos em um deadlock. Nesse caso, a gente tem aqui o nó 1 e o nó 2. Nós temos também informações sobre os objetos envolvidos, como, por exemplo, quem que era o proprietário do objeto e qual lock ele estava utilizando. Nós temos aqui outras informações também, como, por exemplo, os comandos que estavam sendo executados. Olha só que legal. Nós temos aqui os comandos em SQL que estavam sendo executados naquele momento. Tudo isso aqui, né, e muito mais coisas que você está vendo que nós temos aqui, eles ajudam a você encontrar a origem do problema para que você possa resolvê-lo, porque no geral, às vezes ocorre algum problema de lógica, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui nós temos um problema de lógica. Os dois processos estão tentando apagar informações aqui simultaneamente, aí um está concorrendo com o outro e acontece aí o deadlock, tá? Existem várias situações que podem gerar deadlock no seu banco de dados. Essa aqui é um exemplo para que nós pudéssemos ver aí o log funcionando de verdade, tá? Se você quiser limpar o log do SQL, vamos supor que o log está muito cheio, você quer facilitar o seu trabalho, você pode usar esse comandinho aqui, tá? E para desligar as trace flags de monitoramento de deadlock, depois que você já terminou o seu processo de troubleshoot, né, de resolução de problema, aí é só você rodar esse dbcc trace off aqui com os números das flags, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos no próximo. Até logo, tchau, tchau!